Vamos então continuar com a organização administrativa e contabilística do mosteiro. Era uma administração verticalizada, de acordo com a regra de São Bento, cuja figura central era a abadesa. Esta governava o mosteiro religiosa e temporalmente. Tinha sempre uma supervisão masculina exterior ao mosteiro, o que é curioso, num mosteiro de irmãs de freiras. Em termos de estrutura, vemos aqui no topo a abadesa, tinha um órgão de consulta, designado de capítulo, com diversas irmãs a quem eram prestadas contas por parte da abadesa e a quem ela pedia conselhos. Em termos de auxílio ao governo religioso, temos diversas irmãs com diferentes funções. E de salientar aqui o padre capelão, uma figura masculina a quem estavam destinadas determinadas funções e que não podiam ser desempenhadas pelas irmãs. Em termos de governo temporal, temos também diferentes irmãs com diferentes funções, a escrivá, a tesoureira, a celeireira, todas elas, mas vemos aqui também figuras masculinas. Os padres, capelão e feitor, e também vários procuradores, o que é interessante, porque era um mosteiro com muitas posses e que, dado que a abadesa e as irmãs não podiam sair do mosteiro, tinham representantes em Braga e em Lisboa, que em caso de litígio, alguém que tentasse tomar posse das suas propriedades ou não pagasse as dívidas que tinha para com o mosteiro, eram estes procuradores que em tribunal protegiam os interesses do mosteiro de Santana. Todos os atos eram registados em livro e muitos eram feitos por escritura pública. Para ficar tudo registado, em caso de litígio, tinham como se salvaguardar. Em termos de livros da organização administrativa do mosteiro, temos da parte religiosa, governo religioso, onde eram registado a eleição das abadesas, o registro das entradas das noviças e as visitações. Visitações quando o arcebispado se deslocava ao mosteiro para tomar as contas e saber o que é que se tinha passado no mosteiro, normalmente por períodos de 3 em 3 anos. Em termos de governo temporal, temos os livros auxiliares, onde eram registados todos os bens, tudo o que pertencia ao mosteiro. Em termos contabilísticos, tudo que dizia respeito a dinheiro, empréstimos concedidos, empréstimos obtidos, juros a pagar, juros a receber, os caseiros, o que estes pagavam, a madre tesoureira, que depois, a partir de um momento, passou a designar-se livro de despesa, e o livro da madre escrivã, que era o livro principal e que era o livro da receita e despesa, a partir do século XVII, passou-se a designar dessa forma. Só esquematicamente, o governo económico do mosteiro assentava em 2 órgãos. Por um lado, para controlar o dinheiro, os aspectos financeiros, a arca do depósito, e, por outro lado, a parte em espécie, os bens que recebiam, tinha a ver com o celeiro. E como podemos ver por este esquema, receitas, despesas, tudo o que tem a ver com dinheiro vai para a arca do depósito, ou sai da arca do depósito, tudo o que tem a ver com entradas ou saídas em espécie vai para o celeiro. Em termos contabilísticos, vai refletir um pouco esta estrutura, logicamente, temos os vários livros das receitas, os livros da despesa e tudo converge para o livro principal, que é o livro da madre escrivã e mais tarde, tal como eu disse, livro da receita e despesa. Só para termos uma ideia do que está incluído nas receitas e despesas deste mosteiro, só de salientar, por exemplo, os dotes. Para uma jovem entrar no mosteiro era necessário ter dinheiro, ter bens, para pagar o seu dote e ser aceito no mosteiro. Por isso, estamos a falar de pessoas com possibilidades financeiras. Não era uma pessoa pobre que tinha acesso a este mosteiro. Vendas de terras tinham grandes propriedades. Em anos em que não tivessem dinheiro para a sua subsistência, que aconteceu em alguns casos, ou pediam empréstimos ou vendiam as próprias terras. Ou se as terras não estavam arrendadas, não estavam a gerar rendimento, elas vendiam para colocar o dinheiro, emprestar e receberem juros. Por outro lado, em termos de despesas, a principal alimentação da comunidade, com a qual tinham muita preocupação, juros pagos, quando não havia meios e pediam empréstimos, enfermaria, sacristia e muitos outros exemplos, como podem ver. Saliento aqui só a parte dos mimos, porque em determinadas festas durante o ano, as irmãs eram tratadas de uma forma mais especial, dando-lhes uns doces, dando determinados alimentos para as mimar. Em termos de livro de receita e despesa, que é o livro principal, tal como vimos, é o livro no qual são registadas toda a informação que passam pelos livros auxiliares, centra tudo. Nele eram aprovadas as contas pelo arcebispo e feitos os comentários dos legados necessários, possíveis erros apontados e procedimentos para o seu registro.
Na primeira parte do livro eram registadas as despesas e na segunda parte as receitas. As despesas eram registadas anualmente e as receitas só de 3 em 3 anos. Nos últimos anos houve uma mudança, as receitas passaram a ser registadas anualmente e a seguir às despesas. E os resumos, o apanhado de cada ano, eram colocados no centro ou no final do livro. No fim do livro registavam o que deixavam às suas sucessoras, as abadesas deixavam que lá ficava, ou o que tinham a ver, se por acaso tinham adiantado algum dinheiro. O que havia sido pago de triênios anteriores e o que ficava por pagar do triênio e triênios anteriores. Registavam ainda o que o mosteiro devia e a quem devia. A preocupação de registar a quem é que eu devo e quem me deve a mim e o que estava vencido em juros e que não havia sido pago ao mosteiro. Só como mero exemplo, através dos livros de registro da contabilidade, nós podemos ter uma noção quase que do dia a dia destas irmãs. O que é que elas comiam, como é que se cuidavam, todos os cuidados que tinham. A alimentação está descrita ao pormenor. Nós com estes livros conseguimos ter quase que transportar-nos para aquele período do tempo e imaginar como era a vida no mosteiro, as roupas que tinham, tudo está devidamente descrito nestes livros. Em termos de receitas, toda a informação, de onde vinha, qual era a origem dessas mesmas receitas, está tudo devidamente registado. Vamos nos focar agora nas regras que eram seguidas para elaborar estes livros contabilísticos. A contabilidade assentava no regime da fazenda, que foi elaborado pelo arcebispo de Braga em 1621. Posteriormente a este, nos livros das visitações e no livro da receita e despesa também eram efetuadas declarações, anotamentos para saber como proceder em determinadas situações. Este regime da fazenda tinha toda a informação necessária para a organização da contabilidade pelo mosteiro, estava descrito como as religiosas deviam proceder na arrecadação das receitas e controle das despesas, que livros deviam utilizar, como deviam ser escriturados, quem os devia escriturar e assinar e quem os devia controlar. E a segregação de funções em todos estes aspectos estava lá devidamente descrito. Continha ainda o procedimento a seguir no arrendamento das igrejas, uma fonte também de receita para o próprio mosteiro. O cumprimento destas regras era analisado a quando do controle interno dos livros, internamente no mosteiro, e na altura da prestação de contas externa. O regime da fazenda visava introduzir práticas de contabilidade disciplinares para controle do mosteiro à distância do arcebispado. O mosteiro ficava no norte de Portugal, o arcebispado estava em Braga e à distância, através dos livros, ele conseguia saber o que é que lá se passava. E vamos passar de seguida à contabilidade na administração do mosteiro e a sua prestação de contas.